seria isso. Ó. Aqui está o contas a pagar e aqui disponibilidade. 28 milhões e 500. Isso no mês, porque daí Não, não, isso até o mês de agosto. porque daí não está contando as dívidas que são parceladas para frente. O que está parcelado não entra no caso. Não entra. Isso aqui é o seguinte, se eu pegasse lá na tesouraria, lá, aqui tem folha de pagamento, tem o que tinha de contas a pagar lá. Vamos imaginar situação financeira em 31 de agosto. 39 milhões. Quanto é que havia de disponibilidade? 11 milhões. Então, a diferença, qual que é o... quer saber déficit financeiro da prefeitura? É só fazer essa conta exata aí. Ó. 39.997.839 menos 11.355.813. 39 menos 11. 28 milhões E 500, mais ou menos. mais 49 consolidado. Sim, mas então, nós A realidade é essa. nós estamos fazendo assim, qual que era a situação financeira da prefeitura? Porque aqueles 49 milhões lá é dívida para eu pagar lá para frente. Então, você, Não, qual a realidade hoje é essa. A realidade de hoje era essa aqui. Está os devendo 39 28 menos os 11, milhões. 28 milhões em tem linhas que fechar gerais. a prefeitura hoje. Fecha a prefeitura, estou devendo 28 milhões. Não. Exatamente. Espera Considerando... um pouquinho, mas daí se falar que não vai pagar mais o que está devendo. Mais os 49. Porque a gente Que tem dá que ter os muito... 67, Porque, assim, por são de várias formas que você 67. analisa isso. Que você quer saber, eu quero saber a liquidez imediata da prefeitura, seria essa conta aqui. Agora, dívidas totais, aí seria outro 76. cálculo. Ó, Adilson, a questão é a 74 seguinte. lá. Será que mais uma audiência eu não consigo esclarecer a sua pergunta? Não, na outra chegamos em 46 milhões, tá? Que foi o que nós conseguimos entender. Quero dizer o seguinte, paga isso daí tem 28. Só que ainda ficam dívidas a ser pagas. Ficam dívidas a ser Certo. pagas. Somado esse de 28 milhões, mais as dívidas a serem pagas, quanto a prefeitura tem? Que pagar. Porque eu ela teria que considero pagar. assim, se a gente... Hoje ela teria que pagar imediatamente 28 milhões. Fica devendo, que não tem. Então, é 28, no outro dia ela já tem que pagar e não paga. Mas a dívida de longo prazo, que dá um valor total de... É isso que eu quero saber. Deixa eu pegar aqui. Podemos fazer em números reais aí, os 28 mais 49, então, que é o da dívida. 77. 77? Não. Então, vamos fazer, porque eu gostaria que ficasse o número exato. Não, o número exato em milhões, não precisa ser a posse. 39 milhões 997 11.355 menos. Então, aqui sobra 28.642. 28 milhões 642 para pagar. Mais 49 milhões 391 do longo prazo. 78 milhões 033. Adilson, e por exemplo, obras tipo Praça Primavera, Cine Barretos, que foram obras que foram licitadas, estão empenhadas totais, só que não foram liquidadas porque não foram concluídas ainda. Então, na verdade, isso está excluído também desse valor. Desse cálculo do 78 está excluído. Está excluído. Porque assim, se for encerrado, vamos imaginar, encerrou as atividades ali, eu iria cancelar, não iria executar, Sim. então está fora. Então, daí seria aqueles 16, só para entender o raciocínio. Seria os 16, exatamente. Tá, aí seria Adilson. mais 16, então, nesse 78. Então, por favor, 28 milhões a pagar imediatamente, somado com o que tem. Então, hoje a dívida da prefeitura ela é 72 milhões e 33 mil reais, é isso? Descontando aquilo que tem que pagar, que seria 11 milhões em caixa. Quando você coloca dívida, dá a impressão que é uma coisa vencida. Eu não posso concordar com você, porque os 49 milhões, mesmo que ele seja uma dívida, mas ele não está vencido. Então, A prefeitura não vai fechar, né? Não, nós sabemos que a prefeitura não vai fechar. Assim, são números reais, a gente só tem que tomar cuidado na forma que a gente interpreta isso, porque os 49 milhões vai ter gestões e mais gestões que vai estar pagando isso, essa dívida. Por quê? Porque foi assumida, foi contratada dentro da lei. Quer dizer, então, a gente tem que ter cuidado. Assim, é dívida? Está nos balanços? Está. Mas não tem dinheiro para pagar? Eu preciso ter saldo financeiro para pagar? Não preciso. É esse entendimento que a gente tem que ter. Eu não teria, o tribunal não vai chegar e não vai cobrar disponibilidade financeira para os 49 milhões agora. Então, vai encaixar numa pergunta aí. O meu time pode estar respondendo. Já tem uma dívida com o Instituto esse ano. Já tem. Eu não sei se, eu acho que se pagaram duas parcelas da parte do empregador.
Mas se tiver, está dentro pagou dos 3, 39 Paulo. milhões. Pagou 3. Aí o que acontece? Depois vai chegar no final, vai embolar e jogar na dívida consolidada. Você tem quantos repasses foram feitos da parte patronal Não, do esse funcionário? nível de detalhamento. Isso foi feito Só agora no- três? Não sei, não sei. Foram 3. Não, sinceramente, Guilherme, não sei. É dívida da FEB? Então tira da... O sujeito está tirando os haveres financeiros, tira... Aqui é outra informação que eu não tenho também. Eu não sei. O Adilson, você falou que a capacidade de endividamento é de 61%. Quanto que era no outro quadrimestre? Você tem esse dado aí? Importante. Você vai ser candidato a prefeito? É. Adilson, a dívida fundada ali seria, então, no caso da FEB, seria essas outras dívidas, que seriam 2 milhões e 600? Isso. Mas não tem uma dívida da prefeitura com fundo de garantia também que está parcelada? Hã? Fundo de garantia tem lá, olha lá. Ah, com o INSS só. Olha lá, dívida com fundo de garantia, não é? Então, o meu time está dizendo que. Não, Milton, então- como é então- consolidado aqui, o meu time está dizendo que essa dívida com a FGTS e essa outras dívidas, quem deve é a FEB, não é a prefeitura. Na realidade, dentro dessas outras dívidas também tem coisa da prefeitura, mas o total da FEB é 3 milhões. Então tira, então não é a prefeitura. Tira 3 milhões. Então vamos lá, Guilherme, menos 3 milhões. 75. Tá bom, Você tem aí, Adilson, a capacidade de endividamento do outro quadrimestre? do que esse outro- é 61, você falou. Não tenho. Não tem nada lá do outro. Só ver o negócio aqui. mas eu já estou satisfeito. Volta. Eu não sei se aquele gráfico do endividamento está para frente ou para trás. Volta. Não, toca para frente, para frente. Pode vir mais. É um gráfico de barras. Pode tocar. Volta um pouquinho. Aí. É que nós não temos em... Não, mais um. Avança um. Aí. Porque veja só, do jeito que está a nossa dívida hoje, de longo prazo, ó, ela poderia quase que dobrar aqui pela altura. Está vendo? Aqui é o limite máximo de endividamento. Não, sim, mas do quadrimestre passado para esse. Não, então... Eu não tenho. Precisaria ver. Não, mas veja só, é só a gente ver aqui, ó, a dívida fiscal líquida. O quadrimestre anterior eu não tenho, mas a gente tem o exercício anterior, que era que caiu a dívida líquida, né? Então, de 90 para... Adilson, só para esclarecer, quando fala que caiu a dívida líquida, o que na verdade aumentou foi a aplicação do Instituto, então é esse o raciocínio, não é? Se você voltar no quadro ali, o que dá para perceber é que quando diminuiu, na verdade a dívida aumentou, mas a aplicação do Instituto Exato, foi maior exato. e cai. É esse o raciocínio? É esse. Existe alguma outra verba que entra no Instituto além da prefeitura? Não, ela só tem das autarquias, né, que contribui rendimento de aplicação financeira só. Não tem nenhuma outra. O Adilson, a arrecadação, você falou que foi 1,7% menor A queda, né? da queda do Variação. mesmo período do Em ano comparação passado. com 2008, Com né? 2008. Agosto de 2008. Então isso. foi só de 1,7%. Então, mas não foi de 100% da receita. A gente pegou as principais, daquela que nós comparamos, que são as maiores. Agora, a variação total a gente não trouxe. A gente pegou as receitas que têm maior influência. Agora, a gente não pegou receita total. Poderia até... Mas E as qual outras seria a são bem variação? menores. E qual seria a variação total da receita? Quanto que o município deixou de arrecadar com o efeito crise?
Não fica muito longe disso, vai ser máximo 2%. Porque essas receitas que nós trouxemos aí, André, são as que têm maior representatividade. Não vai ficar em torno disso. Está dando em torno de 2%, 1,5%, 2%, 3% que está caindo. Não é tanto assim. Não, a gente só isso que a gente queria saber exatamente assim, qual foi a queda de arrecadação do município. Total. Foi na faixa de 1% a 2%? Na média, o que está dando nos levantamentos por aí das prefeituras, sim. Aqui nós não trouxemos, nós não fizemos, nós só pegamos lá das principais receitas. O Adilson apresentou lá, que a gente tem que se atentar, que é o seguinte, por exemplo, a Fundeb aumentou. Automaticamente, no contrapeso, embaixo, ele vai ajudar, só que ele é vinculado. O SUS aumentou, mas em contrapartida, ele vai ajudar no índice, mas ele é dinheiro vinculado. Os principais... Ô, Miltinho, fala no microfone, só para depois ficar mais fácil para a Graça Verdade. fazer a ata ali. Porque no caso, por exemplo, igual o André, no caso dos impostos vinculados, que é igual o FPM, ICMS, que são as despesas que IPTU, essas coisas que é do município, entendeu? Então, se você fazer aquele quadro que depois da receita, o índice, na realidade, agora ele falou, tipo, torna de 5%, 6%, porque a receita de transferências, ela aumentou, no caso do Fundeb. Como ele pegou ali em cima, se você for fazer na base de cálculo, entendeu? De convênios, no geralzão, acaba baixando o índice. Mas o FPM, ICMS e o IPTU, que foi as receitas próprias, foram que você pegar o slide lá, mostra o slide das arrecadações, é onde que ele pôs o índice lá, quer ver? Ó, volta lá, vai tocando. Que é onde que é o peso da prefeitura, ó, vai tocando. Aquele slide que ele pôs as principais receitas lá, quer ver? Vai tocando. Mais um golinho, mais, pode ir. Quase no finalzinho. Aí, você está vendo, ó? Está vendo o que está acontecendo? Olha lá. Se você for pegar a base de cálculo, está vendo? Ó? De própria do município é só IPVA que é IPTU, olha lá, IPTU, Imposto de Renda, ITBI, FPM, ICMS, IPVA. Quer dizer, o único que aumentou foi o IPVA, mas, por exemplo, o Fundeb, ele aumentou, mas isso, igual a gente explicou, é o dinheiro vinculado. Mas, entendeu? ao mesmo tempo, deixa eu fazer até uma pergunta, até por curiosidade. O IPTU caiu, mas esse ano, talvez, dos anos que eu me lembro, foi o ano que teve maior período de isenção de multas e juros. E o tanto que arrecadou isso? Mas na realidade... Não compensa essa diferença? Não, mas na realidade, ali, André, o IPTU, na realidade, quando você vai colocar a isenção, ele entra lá na dívida ativa, né? Não, sim, eu concordo. Eu gostaria até por curiosidade mesmo, porque esse ano foi um ano atípico, porque ficou basicamente o ano inteiro com isenção de multa e juros. 2009, né? Mas você sabe... 2009. E eu gostaria de saber até se isso realmente, por ter um período maior, efetivamente, recebeu mais ou menos. Mas o primeiro trimestre recebeu mais. Não, mas o que acontece, André? Você sabe, o que o brasileiro faz? Vai chegar no último dia da anistia, você sabe o que acontece. Muitos anos você está lá. Aquela fila, eles ficam bravos, no último dia, eles vão pagar, no último dia ainda, sabe? Quer dizer, tem quantos meses vocês aprovaram aqui a Câmara? Que faz desde março, Desde março. Desde março, quer dizer... Veja o pessoal lá, a população ir lá pagar. Não, eles deixam para o último dia, no último minuto. Porque no primeiro quadrimestre realmente teve um aumento. Eu até gostaria, só para ter noção disso. Mas é igual você sabe isso. É interessante, cara. Mesmo porque, quando você parcela em vários meses. Daí você vai e começa a pagar, e para de pagar no meio. Como que fica, até não é do coisa, mas até por curiosidade, como que fica essa dívida? Depois a pessoa volta e reparcela aquilo ali? Não, na realidade, André, muita gente, igual você falou, você citou uma coisa interessante. Se a população barretense pensasse nisso, eu vou parcelar em 8 vezes. Pô, se eu vou pagar em 8 vezes, eu vou lá e pago no IPTU. Eu parcelo em 8 vezes, não vai aumentar nada, eu pago normal. Mas o que acontece? Muita gente aumenta isso porque o cara divulgou. Muita gente vai lá e paga à vista, 2 vezes, pagou. Aí, aquele pessoal que... mesmo que ele não foi lá parcelar, porque na realidade aumenta o índice, que não é que diminuiu, o pessoal parou no meio de pagar parcelamento. Na realidade não é isso. É que o pessoal deixa realmente para o último. Aquele que a pessoa que gosta das coisas certinho, vai lá e paga direitinho, parcela. É uma coisa boa que vocês aprovaram. Acho que é muito importante isso para a população. Eu tive lá perguntando, André, como é que está entrando a receita, eles falou assim, que os únicos que estão pagando com desconto são aquelas pessoas que estão vendendo imóvel, tem que pagar, que já teria que pagar mesmo, né? E que está pagando. Aquele normalzão do final do ano está deixando tudo para o final do ano mesmo. Eles deixam tudo continuando. Não teve muita validade nós ter votado antes. Não, mas até saindo um pouco fora do que é a audiência e fazendo até uma sugestão, eu mesmo comprei um terreno e fui fazer o parcelamento. Por que a prefeitura não imprime um carnê e dá para a pessoa? Todo mês tem que ir lá na prefeitura para pegar e o dia que você vai é o dia do vencimento. Eu acho que isso complica demais a situação de quem vai. É uma boa ideia. Isso aí
se a pessoa não for na prefeitura buscar, ela não tem como pagar. Então, eu acho que isso complica Se tivesse feito isso naquela época, mandado os carnês para todo mundo, né? Exato. Eu tenho certeza que teria arrecadado muito mais. Eu fiz um parcelamento. Eu tenho que ir na prefeitura buscar a guia para pagar e é o seguinte, o dia que eu for, o vencimento sai no dia que for. Se você for imprimir hoje, o vencimento é com data de hoje, amanhã tem juros. Na verdade, o que você tem que fazer, igual você falou, né? Pô, igual você colocar... se eu vou pagar todo dia tal, por que não imprimir um carnê até o né? final do ano, eu vou no banco e pago, não preciso ir na prefeitura buscar o carnê? É um fator complicador e um fator que eu acho que inibe a arrecadação. Mas eu acho, talvez, André, nem seja complicador. Talvez é uma coisa que talvez nunca tenha tentado. Uma dica boa. Olha, uma dica que... Eu acho interessante, viu? Eu parcelei em coisa... Há 4 meses eu vou lá todo mês e falo, gente, será que vocês não conseguem imprimir um carnezinho aí, não? Boa dica. Eu acho que você poderia pôr isso aí, André. Boa ideia. Ideia muito boa. Bem sugestiva isso aí. O Adilson, só para perguntar, confrontar com alguns dados, nós tivemos o prefeito aqui semana passada na Câmara, e a mesma pergunta que eu fiz para você foi a que eu fiz para ele. E os valores não batem. Inclusive, consta em ata a fala dele, acho que a dívida não é de 75 milhões, que é o que nós chegamos aqui agora, mas sim de 63 milhões. Existe alguma forma de que esse número seja 63, nós tirarmos alguma coisa, colocarmos outra e ficar em 63? Olha, os principais slides que nós mostramos aqui, nós mostramos valores consolidados, né, do município. O prefeito deve ter vindo com as contas dele lá da prefeitura. Eu precisaria conhecer a metodologia dele. Eu não posso dizer que está certo. Mas essa aqui são as contas que apresentam, que vão para... Sim, aqui são os dados. Eu não sei se ele pegou exatamente o mês, a base de cálculo dele foi a mesma que nós pegamos, se for o mês de agosto, se ele pegou parte de setembro, o dia que ele veio para cá, ele pediu para o Antônio Carlos lá fazer um levantamento no dia que ele veio para cá. Então, esses números ali, eles alteram todos os dias. Todo dia nós estamos pagando e todo dia está subindo nova despesa. Então, nós precisaríamos comparar a base de cálculo, que dia que ele pegou. Então, fica difícil falar alguma coisa para você. Se a gente pegar dia 21 para 31 de agosto para 21 de setembro, a gente não consegue... 31 de agosto ali, 31 de agosto, você tinha uma folha encargos pendentes. Se ele pegou dia 15 de setembro, lá, o dia que ele veio aqui, não sei qual foi, de repente já baixou uma folha de pagamento, ele já pagou encargos, de repente ele pagou algumas parcelas do Instituto, não sei, estou dizendo, supondo aqui. Então, isso precisaria ver esse confronto. Eu não sei te dizer isso. Tá, mas pode O que difere muitas vezes é que fecha no final do mês, né? Eu que também perguntei lá, né? Difere lá, fecha no final do mês. E o pagamento de funcionário já é no começo do mês. Então, aquela diferença já baixa um pouco lá para o dia 15. Aí, no final do mês, empenha de novo, né? Foi o que falou lá para mim. Quanto é a folha de pagamento mensal hoje? A folha em si dá mais de 5 milhões com os encargos todos, né? Certo. Se a gente descontar de 75, são para 70. Se a gente colocar uma folha a mais, vai para 80. Mas igual o Adilson falou, o que acontece? Tem muitas coisas que você paga no começo do mês. Dia 10, em dia 10 tem vencimento de muitas coisas que vão pagando. É igual o fechamento mesmo, foi igual disso que foi tocado. No fechamento, quando fechar o balanço, que você vai ter finalidade, porque é um ciclo, né? Você sabe disso, é um ciclo que vai gerando. Entra, igual Adilson falou, entra as novas dívidas, paga-se novas dívidas, e é o ciclo que tem que ser feito. Que vai ser, no fechamento do balanço, que você, quando chegar a mandar para vocês, como que vai ser? No fechamento do balanço, que você vai ter o que foi realmente o que foi apurado, entendeu? A realidade é essa. Porque a prefeitura, nós estamos aqui, a prefeitura está pagando coisa lá, está comprando coisa lá, a máquina não para, você sabe disso. Você está lá, está com o medicamento aqui, é um negócio. Então, não tem, assim, falar hoje, tá, amanhã é outro valor. Então, todo dia é um valor que vai matando a prefeitura, vai entrando valores novos, vai entrando receita nova, vai pagando. Então, é um ciclo. Aí, no fechamento de balanço, a prefeitura, como os órgãos também, você vai ter o valor. É o que nós mandamos para vocês aqui. Tanto separado como balanço consolidado. Aí, daquilo ali, vocês vão apurar. Realmente, é o que foi fechado no exercício. Tá. Não, até para poder comparar. Essa mesma pergunta eu fiz no quadrimestre passado, estava em 46 milhões e agora está em 75. E eu vou fazer essa pergunta de novo no próximo quadrimestre, de quanto que é para a gente ter essa evolução. Né? Então, está constado aqui que foi de 46 milhões. Uhum. Boa ideia, boa ideia. Eu tenho só mais uma pergunta, mudando um pouco de assunto, se não tiver mais nada nesse tema. Só perguntar uma outra coisa ali. Volta naquele gráfico redondo
Carlos, fazendo um favor. Não, para trás. Pode voltar. É um redondo. Não, É de pode. bolacha. É. Faz aquele gráfico de pizza. Isso. Opa. Aí. Ali você está colocando que o gasto, a despesa foi de 43% com pessoal e encargos. E depois você fala em 50%, que é a despesa com pessoal e encargos. Eu não entendi. Aí é comparado com a receita total. A despesa total com receita total lá do primeiro quadro. Lá na frente, quando eu falei em despesa com o pessoal, lá eu usei a lei mesmo, que como é que eu apuro a despesa total? É baseado na receita corrente líquida. Lá tem uma metodologia própria para apurar despesa com o pessoal de acordo. Isso aqui é simplesmente um rateio de despesas, que não é aplicação com o pessoal. O outro lá, eu tenho a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que deu 200 milhões, que eu comparo com a despesa. E aí, despesa com o pessoal tem algumas deduções, metodologias é outra. Adilson, minha pergunta é justamente sobre a despesa pessoal. Está em 50%. Foi um dos primeiros meses que ficou abaixo do limite prudencial. Deixa eu estar acompanhando. Na verdade, quando se fala aqui, o que ocorreu para a despesa cair? Houve diminuição? Houve aumento da receita corrente da folha? Houve aumento da receita corrente líquida? Ou na verdade, porque houve diversas reclamações de pessoas que, por exemplo, tinham hora extra, não foram pagas a hora extra, por não ter sido pagas, não foram computadas. Qual é efetivamente o caso para essa despesa com o pessoal ter caído? Eu não tenho elementos detalhados para te passar. Você tem, o Milton? Você tem a despesa com o pessoal detalhada aí? Detalhado eu não tenho. Não, a minha pergunta é simples, porque todas as últimas avaliações, ela sempre tem ficado acima do limite prudencial. E agora ela teve uma queda relativamente considerável. Então, a dúvida seria, caiu o valor da folha, aumentou a receita corrente líquida, ou não foram lançados todos? Nilton, na última vez você explicou para nós que tinha aquela mudança do número de cargo, poderia refletir no terceiro, a partir da segunda parte do ano, né? André, é isso? Você sabe, deixa eu te falar. André, como a gente com já foi explicado, na realidade é o seguinte, a receita corrente, como o gasto com o pessoal, a gente pega o mês e os 11 meses para trás, Sim, certo? correto. Então tem a variação dentro do exercício, né? Por exemplo, eu peguei agora de setembro de 2008 a agosto de 2009. Realmente, no primeiro quadrimestre era 196 milhões, a base de cálculo. No segundo quadrimestre foi para 200 milhões. Houve aumento da receita. No caso, por causa devido à base de cálculo. Entendeu? Então, realmente foi um aumento da receita. Foi aumento da receita, no caso. Entendeu? Porque, na realidade... Eu só não queria é o entender exercício. porque foi uma mudança considerável. Entendeu? Então, é a base de cálculo, por exemplo. Você pega lá o mês de agosto e o mês de setembro. Então, você vai... O que vai ser verificado realmente, igual eu falei, quando pegar o exercício de 2009, que é de janeiro de 2009 a dezembro de 2009. Que é isso que é a comparação, entendeu? Porque a base de cálculo, você pega um mês, depende daquele mês, você aumentou a receita, entendeu, André? Outro mês, ele saiu fora. Igual aquela vez que você explicou, você lembra aquela vez, né? Sim, esse inclusive mês, quando entrou o dinheiro do Itaú... Isso, então você entende. Você subia, entende. caía lá embaixo. Isso. Não, é que como esse mês teve uma variação também grande, eu não consegui captar, até agora consigo captar de onde veio essa diferença. Tanto é que você vai ver que depois, quando a gente for publicar o relatório, você vai ver lá, o primeiro quadrimestre era 196 milhões, o segundo quadrimestre foi para 200 milhões. Mas por causa da base de cálculo, da receita que entra e sai, igual você falou. E a despesa que entra e sai automaticamente, tá bom? Acho que esgotados as perguntas. Agradecer a presença de todos, a gente esperava mais. Só falar, se possível, no próximo, não sei, você falou que é analítico, trazer o quanto que foi pago para o Instituto da parte separada, parte patronal e parte de funcionários, se for possível. Não sei se é possível isso daí, no próximo. Vamos analisar isso, tá? A gente conversa com a E, gente. até por sugestão também, seria interessante, porque a pergunta de todo vereador em todas é quando fala do consolidado da prefeitura. Se pudesse montar um quadro de receita, despesa e dívidas da prefeitura isolado, seria interessante. Porque toda audiência, essa tem menos gente até por causa do horário. Mas sempre começa na história, não, é o consolidado e fica aquela bagunça toda. Então, se pudesse, acho que seria mais interessante. Ia poupar bastante pergunta para a Dilson. Provavelmente as próximas serão as quartas-feiras. Ah, vai cair. Caiu. Tá ok? Obrigado a presença de todos.
Considero encerrada a presença de audiência.